Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Hoje, o nosso tema do nosso devocional de hoje é a verdade de Deus e a condição humana. Serão reflexões baseados no livro de Romanos, capítulo 1, do verso 18 a 32. Amém? E esse trecho, querido, que nós iremos ler do livro de Atos, capítulo 1, do 18 ao 32, vai nos falar sobre a ira de Deus contra a impiedade humana, a desobediência humana, a dureza de coração humana. Mas também irá nos alertar sobre a importância de buscarmos a verdade e ter a nossa vida baseada para a glória de Deus. Então, prepara o seu coração, pega a sua Bíblia e vamos mergulhar juntos nessa mensagem poderosa que vai nos trazer muitas explicações e direções nesses versos que nós iremos ler a partir de agora. Amém? Então, se você tiver com a sua Bíblia, você já pode abrir em Romanos, capítulo 1, verso 18 a 32, ou, se não, acompanhe com a gente aqui na tela que eu vou colocar para você a partir de agora. Diz assim para nós: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos.
inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém, queridos? É um texto muito forte, né? Mas que traz muitas explicações relevantes para as nossas vidas. E eu quero trazer aqui para vocês 4 explicações baseadas nesses textos que nós iremos agora trazer para vocês aqui. A primeira parte é do verso 18 a 20, onde nós iremos ter ali a revelação de Deus na criação. O apóstolo Paulo, queridos, ele nos lembra que Deus ele se revelou claramente por meio da criação. A glória e o poder de Deus são evidentes no universo. Quando eu e você nós olhamos para o universo, olhamos para uma lua, para uma forte chuva, para um mar, nós percebemos ali o poder e a glória de Deus. E por isso ninguém pode dizer que não o conhece, que não sabe. Porque quando olha para a natureza, para o sol, para a beleza, para a grandiosidade, você está olhando para a glória e o poder de Deus. A natureza e tudo que Deus criou, queridos, testemunha a sua existência e a sua majestade. Não ache que Deus criou as coisas simplesmente por criar, por ser bonitinho, por se tornar um enfeite bonitinho no mundo. Não. Tudo que foi criado é para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para poder mostrar o poder e a majestade dele. Quando a ciência estuda, por exemplo, o corpo humano, estuda a nossa mente, nós percebemos o quão maravilhoso é, o quão poderoso, o quanto nós fomos feitos de maneira maravilhosa por Deus. E isso reflete a glória do Senhor. Ou seja, eu e você deveríamos viver e ter a nossa vida pautadas para glorificar ao Senhor. Amém? Mas muitos ainda escolhem ignorar essa verdade. Do verso 21 até o verso 23, nós iremos ter aqui, queridos, a rejeição da verdade. Ou seja, apesar do ser humano conhecerem a Deus, elas preferem não glorificar a Deus. Ao invés disso, eles trocam a glória do Criador por outras situações, por imagens, ídolos, por tudo aquilo que se torna ídolo na vida delas. Como, por exemplo, o dinheiro. Muitos se tornam escravos do dinheiro. Inclusive, a Bíblia fala que o dinheiro, muitas pessoas servem ao dinheiro, ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Quantas vezes, queridos, nós nos distraímos com as coisas deste mundo e colocamos outras prioridades acima de Deus? Quantas vezes nós nos esquecemos, nos distraímos e esquecemos que o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas? Nós nos esquecemos, pelo menos, dos 10 mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20, aonde começa falando que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, onde nós não teremos outro Deus além do nosso Criador. E que jamais faríamos imagens ou esculturas aonde nós o adoraremos, aonde nós o serviríamos. É um mandamento. E muitos seres humanos, muitas pessoas, ignoram e rejeitam essa verdade. Terceiro ponto que eu quero aqui destacar é o do verso 24 ao verso 27,
aonde Deus permite que as pessoas sigam seus próprios desejos pecaminosos, os entregando ao pecado. E isso nos mostra que quando rejeitamos a verdade ou escolhemos por viver aquilo que aparentemente parece ser bom aos nossos olhos, mas é desagradável a Deus, com certeza nós colhemos as consequências da nossa escolha. O ser humano, ele vai colher as consequências da sua escolha, escolhendo andar ou viver segundo os padrões desse mundo, vai ter as consequências das suas escolhas. Mas se você escolher em obedecer a Deus e acatar a verdade de Deus, com certeza também você vai ter uma consequência maravilhosa de bênçãos sem medidas, transbordantes, sacudidas na tua vida. E aqui nós podemos fazer uma pergunta bem clara. Será que estamos permitindo que algo nos afete da santidade que Deus deseja para nós? Tem algo na sua vida que está afetando você de viver a santidade que Deus deseja para você? Porque se tem, está na hora de você romper com isso. Está na hora de você romper, rejeitar todo o mal e se voltar para Deus. O livro de Isaías, capítulo 59, diz que o ouvido do Senhor não está surdo, nem os braços dele encolhido, mas são as nossas maldades e pecados que nos afastam do Senhor. Quarto e último ponto, versos 28 a 32, que vai falar sobre a degradação da humanidade, aonde o apóstolo Paulo, ele descreve a profundidade do pecado humano, aonde ele fala que ali existe a desobediência, a maldade, a inveja, a violência, e cita vários outros pontos que nos traz um alerta muito importante sobre a dureza do coração que faz com que nós venhamos nos afastar de Deus. Aqui eu retorno a lembrar do livro de Isaías 59. Não são os ouvidos do Senhor que está surdo, nem os braços do Senhor que estão encolhidos, mas é as maldades e os nossos pecados que nos afasta de Deus. E eu quero que você se lembre de algo muito importante dentro dessa mensagem que eu estou trazendo, dentro desse devocional de hoje. Deus nos chama, queridos, ao arrependimento. E sua graça está disponível para todos aqueles que se voltam a Ele, que se arrependem, que confessam os seus pecados e que renuncia a todo esse mal. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a própria Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. E nessa manhã, a misericórdia, ela se renovou sobre a mim e sobre a sua vida. Então Deus nos chama a viver constantemente um verdadeiro arrependimento. E por que nos chama a viver sempre esse arrependimento? Porque nós somos seres humanos, somos falhos e pecadores. Nós precisamos sempre estar fazendo essa autoavaliação, sempre fazendo essa análise em nós, e ao acharmos a desobediência, a maldade, a inveja, a violência ou todo e qualquer outro tipo de mal, nós venhamos nos arrepender, nos voltar a Deus e pedir perdão ao Senhor pelos nossos atos e pecados. E eu tenho 3 reflexões para que você possa aplicar na sua vida. Primeiro, como está o seu relacionamento com Deus? Se você pudesse escrever isso, ou explicar como que está o seu relacionamento com Deus. Você tem glorificado a Deus em seus pensamentos, palavras e ações? Ou nós não estamos glorificando ao Senhor o nosso jeito de viver? Segunda pergunta para você refletir: quais são os ídolos
que podem estar ocupando o lugar de Deus em sua vida? Lembre-se, tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um ídolo. Pode ser um vício, pode ser algo, pode ser alguém. Tudo e qualquer coisa que toma o lugar de Deus é um ídolo. E ele pode estar ocupando o lugar de Deus na tua vida, e por isso você pode estar vivendo algumas situações que desagradam a Deus. Terceira pergunta para você refletir. Estou permitindo que o pecado endureça o meu coração? Ou estou buscando a renovação pelo Espírito Santo de Deus? Sim, o pecado ele endurece o nosso coração, o próprio texto nos mostrou isso. O pecado ele vai endurecendo o nosso coração vai perdendo toda a sensibilidade e vai nos afastando de Deus. Eu preciso do Espírito Santo para que ele possa sempre me mostrar aonde eu estou errando, na onde eu preciso corrigir, e eu preciso me arrepender e corrigir as minhas rotas para que eu possa ter um coração sempre submisso ao Senhor. Um coração, como diz Davi, um coração disposto a obedecer. Salmo 51 diz exatamente sobre um tempo onde que Davi ele se arrepende dos pecados que cometeu. E ele clama a Deus para que Deus possa colocar nele um coração disposto a obedecer. Então, queridos, hoje Deus chama a mim e a você nesse devocional de hoje, nos chama a refletir sobre onde estamos e para onde estamos indo. Ele deseja nos transformar para viver uma vida que o glorifique, que glorifique ao Senhor. Deus deseja que nós venhamos viver de uma forma que glorifique a Ele, para o nosso bem. Amém? E eu quero poder encerrar esse devocional de hoje orando por você, orando pela tua vida, pela tua casa, consagrando e apresentando você ao Senhor. E antes de orar, eu quero que você deixe ali uma mensagem, no texto, lá nas mensagens do vídeo, deixa ali uma mensagem, deixa um like pra gente, para ajudar o nosso canal, curta, comente, compartilhe com alguém essa mensagem. Essa mensagem falou poderosamente ao seu coração, então compartilha com alguém, vai falar poderosamente também com alguém. Amém? Curva sua cabeça, deixa eu poder estar orando por você. Poderoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro por essa mensagem, por esse devocional de hoje que o Senhor nos apresentou, que nos fez meditar, que nos fez tirar aprendizados para a nossa vida. E eu quero diante do Senhor, Pai, apresentar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, consagrando diante do Senhor a vida dele, os afazeres, a saída, a chegada, que o Senhor os cerque com tuas mãos, que o Senhor os proteja na frente, atrás, nas laterais deles, que o Senhor os cerque com tuas mãos poderosas, que o Senhor designe os teus anjos a respeito deles, que o Senhor os guarde, os proteja de todo mal, de todo perigo, que o Senhor guarde a família, o casamento, os filhos, e que o Senhor nesse dia venha abençoá-los poderosamente, Pai, em tudo que eles forem fazer, tudo que as mãos deles se proporem a fazer, venha haver prosperidade, Pai, e que tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.